Muito bom estar com vocês. Pena que é só uma vez na semana agora, mas pelo menos a gente vai matando a saudade aí. Me diga uma coisa, vocês estão tendo aula sempre? Como é que tá as coisas aí? Alguém poderia falar? A maioria dos professores estão mandando atividade. Certo. Inclusive, é sobre isso que eu queria conversar com vocês, é sobre o formato, né? Eu queria esse formato. Tá bom. Meus sentimentos, tá? Sim, aí eu queria saber a opinião de vocês a respeito do formato, porque eu criei uma forma para colocar poucas avaliações, já para não encher vocês de atividade. Então, vocês viram que essa unidade a gente só ia ter 3 provas. Estou vendo, Roberto. 3 provas, uma a cada 15 dias, para não encher vocês de atividades. Então, pelo menos eu acho que estou com a consciência tranquila em relação a isso, né? Mas, assim, cada pessoa tem seu estilo. Mas é sempre bom vocês estarem conversando, cobrando. E eu estou aqui justamente pegando um feedback de vocês, se vocês querem que algo mude, ou fica da forma que está. Eu estou perguntando isso agora porque nós estamos encerrando a primeira unidade. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Aliás, sábado vai ser letivo, vai ser em relação ao horário de quarta-feira. Vocês não têm aula comigo sábado, mas minha última prova vai ficar sexta e sábado, tá bom? Vão ser 2 dias inteiros a prova no ar pelo Google Sala de Aula, tá? Pessoal que é da zona rural, a atividade só vai estar disponível segunda-feira, porque vai ter o lockdown. Eu vou mandar hoje, mas eu sei que não vai ter como pegar antes de segunda-feira, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou falar agora. Sexta e sábado nós vamos ter a última prova, vai valer os mesmos 3 pontos das outras provas. Aí eu vou fazer o levantamento das presenças de vocês, que eu pedi para ficar registrando aqui no Google Sala de Aula, né, que é o último ponto. Vou somar tudo e no domingo vou somar tudo, corrigir, e aí eu dou o resultado. Fabrício, nessa sexta. Não sei se você lembra que as minhas provas são de 15 em 15, então a minha prova foi na sexta retrasada, tá bom? E porque também, a semana que vem, não sei se vocês se lembram, que eu falei que a unidade teria 7 semanas. Então, 6 semanas seriam as provas, então uma prova a cada 2 semanas, 3 provas, né? Então dá 15 em 15. E aí, semana que vem vai ser somente para quem ficar de recuperação paralela. Então, semana que vem vocês vão estar livres de mim. Aliás, vocês que passarem, né? Em atingir a média 5. Quem não atingir a média 5, aí semana que vem só vão ser eles, viu? O restante aí vai estar dispensado. É essa informação importante que eu quero dar a vocês. Então, não percam a prova, não percam o prazo. Quando é 2 alunos que dizem, eu não fiz, mas é 15, 20, é um horror de aluno. Quer dizer, a gente avisa, bota a atividade, a orientação no grupo, o povo não lê, perde o prazo e aí se fosse uma ou duas, 5 pessoas com problema na internet, todo mundo parece que tem problema na internet nesse dia. Aí, quando é um ou outro, a gente até... Felipe, pelo que eu andei sabendo, vai ter uma espécie de um simulado lá no colégio. Eu não sei dizer quando vai ser, porque eu acho que o pessoal lá está esperando o governo autorizar. Quando tiver esse simulado, aí vocês vão... Não, mas se vocês alcançarem a média aqui, pô, vocês já, em julho, já passaram, né? Isso que os outros podem fazer o simulado também, quem quiser. Agora, eu acho que vai ficar até o final do ano que não fizer nada, porque quem não fizer nada perdeu de ano, não é verdade? Tem aluno aí que não apareceu, que não sei por onde que anda, enfim. Aí, se não alcançou a média, perdeu. Se perdeu, vai fazer o terceiro de novo. É assim que eu penso. Então, vocês estudem direitinho agora, tá? Pois é, Roberto. Roberto. Felipe, eu acredito que sim, porque não faz sentido o passar de julho se você passou de ano. Se você tem.
tem 3 unidades daqui até julho. Alcançou a média e não vejo mais por que ficar além disso. Eu acho que só vai ficar quem perder, tá? Eu estou supondo. E não tem como perder também, né? Como é? E não tem como perder. Por quê, mulher? Tá Professor, eu fácil, fui no né? colégio, a professora Ah, Dinalva, ela falou que a gente vai estudar até dezembro, vai ser normal. é. Enfim, é porque tá rolando muita notícia desencontrada aí. O que eu tô falando aí é o que eu ouço falar por baixo dos... É porque eu também não tô mais na direção, né, gente? Então, eu não tenho muito acesso a algumas coisas. Então, eu pesco algumas informações aqui e ali. Mas, como eu falei, eu não vejo sentido vocês concluírem a nota. Então, vocês vão fazer quantos pontos? 60 pontos? Bem que é, eu acabei até discutindo com ela, que ela me chamou de egoísta aí. Porque, pelo que é nos passado, são 6, eu falei no início do ano, né? São 6 unidades, né? Uma corresponde a uma série, 3 unidades correspondem a uma série, e mais 3 unidades correspondem a outra série. Então, se for só para vocês 6 unidades, é meio complicado. Então, acho que ficou claro, né? Então, nós vamos ter nossa prova. Essa nossa prova, o assunto é Revolução Russa, que é o assunto da semana passada, e a Primeira Guerra Mundial, que é o assunto de hoje. Então, vocês têm os vídeos, vocês vão ter 2 dias para responder a prova, para assistir os vídeos, tá? Eu vou aqui corrigir o exercício com vocês, e estudem para passar direto, e pelo menos a matéria de história vocês vão ter folga semana que vem, quem passar direto. E aí, quem ficar de recuperação, vai fazer a recuperação semana que vem, estudando tudo da unidade, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar aqui o vídeo. Como eu falei, eu peço sempre, assistam a videoaula, porque senão fica sem sentido a gente estar aqui reunindo para discutir questões e o pessoal voando, sem saber o assunto. Eu vou colocar aqui o exercício na tela e depois posto para vocês no grupo. Cadê meu pai? Aqui. Quando aparecer aí, me avisem, tá? Apareceu aqui, professor. Beleza. Quem está com o celular, usa o celular na horizontal, porque a letra aumenta e fica melhor de visualizar, tá certo? Vou tentar aqui ajustar na tela. Tá dando para ver aí, tá, gente? Vou começar, tá bom? Tá sim, professor. Ok. Então, estamos aqui com a questão da PUC, Pontífice Universidade Católica de Campinas. A Católica, a Igreja Católica, ela tem universidade em várias cidades, tá? Tem a Católica em Salvador, tem lá em São Paulo, que é a PUC. Tem no Rio, tem vários estados aí. Bom, em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que, letra A, a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. A instabilidade política e social das nações europeias impulsionou as disputas colonialistas e o conflito entre as potências. Isso é uma causa da Primeira Guerra Mundial. Vamos para B. A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial, marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista, expandiu os pontos de atrito entre as potências. Isso é uma causa da Primeira Guerra Mundial. C. O sucesso da política de apaziguamento e do sistema de aliança equilibrou o sistema de forças entre as nações europeias, acirrando as lutas de conquista das colônias da África e da Ásia. Letra D. O expansionismo na Áustria e a invasão da Polônia pelas tropas alemãs assustaram a Inglaterra e a França, que reagiram contra a agressão, declarando guerra ao inimigo. E letra E. O desequilíbrio entre a produção e o consumo incentivou a conquista de novos mercados produtores de matérias-primas e consumidores nos bens de produção, reativando as rivalidades entre os países europeus e os da América do Norte.
Então, a pergunta é, quais foram as causas, os motivos, os fatores que deram início à Primeira Guerra Mundial? Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém já chutou alguma coisa. Letra B. E Fabrício. Também Quem foi que acho que é falou a aí? letra B. Diane, Tainara. Certo. Mais alguém? Bora, gente? Ninguém? O pessoal está assistindo, será? Professor, eu acho que é a B e a E. Não sei, né? Ou uma ou outra, né? Bom, vamos lá. Presta atenção. De fato, eu imaginei que vocês fossem ficar na dúvida entre a B e a E, caso houvesse dúvida, tá? Acho que foi a Ana que falou aí, a letra E. Se vocês lerem, as duas falam praticamente a mesma coisa. Foi o imperialismo, a disputa por colônias, o nacionalismo, que é o amor ao próprio país e odiar os outros, né? Então, tudo isso, a corrida armamentista, tudo isso são fatores que gerou atrito entre os países europeus, né? E, no caso da letra E, desculpe, ela está errada porque diz que levou ao atrito com países da América do Norte. Bom, no início da guerra, nenhum país da América do Norte, né, entrou em atrito por causa das disputas por colônia. E, no caso, depois, o país da América do Norte que entrou na Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos. Tá bom? Só que os Estados Unidos entrou depois. Aqui está perguntando as causas, ou seja, antes, o que foi que levou à guerra? Então, foi envolvimento de algum país da América do Norte? Não, está errado. Tá? Então, de fato, a resposta certa é a letra B, tá? A rivalidade imperialista, a vontade de conquistar territórios, colônias, tudo isso levou os países a entrar em conflito entre si, né? Como eu falei lá no vídeo, tá? Alguma dúvida? Fabrício aí acertou, Felipe ficou na E, mas eu já mostrei por que a letra E estava errada. Não houve participação de países da América do Norte no início da guerra, tá? Somente depois que os Estados Unidos entrou, tá bom? Vou passar para a segunda questão, tá certo, gente? O vídeo está sendo gravado, quem quiser depois ir conferindo novamente vai poder assistir, tá? Vamos lá. Uma das fases da Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, caracterizou-se pela chamada Guerra de Posição. Essa modalidade de guerra começou a ser usada com regularidade a partir de 1916 e tinha como estratégia, letra A, cavar trincheiras e nelas guardar as posições conquistadas durante as batalhas. B, usar tanques, drones para bloquear o avanço das tropas inimigas. C, usar mísseis teleguiados de longo alcance para atingir alvos inimigos, sem precisar mobilizar tropas. D, usar bombas de efeito moral para paralisar a ação das tropas inimigas. Letra E, usar apenas granadas e morteiros no campo de batalha. A que período da guerra, né? Letra A. Pode falar aí. Almir, Fabrício, Bianca, Tairine, acho que essa foi fácil. Ó, quem assistiu o vídeo viu que a segunda fase da guerra é chamada de guerra de posição ou guerra das trincheiras, viu, gente? É mais conhecido por guerra das trincheiras. Mas é sempre bom falar os nomes, todos os nomes por é conhecido, porque às vezes no vestibular, em vez de falar o nome principal, fala outro. Então vocês não vão ser pegos de surpresa, porque conheceu todos os dois nomes, tá bom? Então, a Guerra das Trincheiras, né, como eu mostrei lá no vídeo, se caracterizava por quê? Porque os países lutavam, e ninguém conseguia derrotar o outro. Mas ninguém queria recuar e perder o que havia conquistado. Tá? Então, as trincheiras foram cavadas, os soldados ficaram dentro para guardar aquela parte ali que ele tinha conquistado, né? Guardar aquela posição. Por isso que é chamado de guerra de posição. Tá bom? Então, de fato, a letra A é a correta. Guerra de posição é guerra de trincheiras, e aí tem algumas coisas engraçadas, né? Porque quem não estudou, 100 anos atrás, existia até tanques, mas não existia drones, né, galera? Drone é uma coisa bem recente. Tá? Outra coisa, mísseis, não existia mísseis há 100 anos atrás. Tá? Bomba de efeito moral,
enfim, nada aqui que, para quem leu ou assistiu, não tem nada aqui que leve a pessoa a errar essa questão, tá bom? Como eu vi que a maioria marcou a mesma letra, eu vou seguir adiante, porque ela estava muito fácil. Questãozinha no Enem, hein? 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, desculpe, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Ou seja, aqui está falando do imperialismo, da conquista de terras na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão, ou seja, para o início da Primeira Guerra Mundial, na medida em que, letra A, difundiu teorias socialistas, acirrou as disputas territoriais, superou as crises econômicas, multiplicou os conflitos religiosos ou conteve os sentimentos xenófobos. Qual dessas opções aqui combina com o que foi dito aqui em cima? Acho que a E. Quem foi que falou? Foi Yane? Felipe Bastos falou B, Roberto B, Fabrício B. Vamos lá, vamos lá. Então, na verdade, aqui está descrevendo todo o período antes da guerra, né, com as disputas entre os países europeus por colônias, né, principalmente na Ásia e na África, como está mostrando aqui, e esse processo de disputa contribuiu para o início da Primeira Guerra Mundial, na medida em que, bom, de fato, né, isso foi o acirramento das disputas territoriais. Os países europeus, movidos pelo imperialismo, pela vontade de conquistar terras, que entraram em atrito e deu início à Primeira Guerra Mundial. A letra E não é correta por causa dessa palavra aqui, ó. Para quem não sabe, sentimentos xenófobos é um sentimento preconceituoso. Você tem um preconceito em relação a um povo diferente. Se aqui falasse aumentou os sentimentos xenófobos, aí estava correto. Né? Aumentou o sentimento de ódio a outros povos, ele é a causa do nacionalismo. Mas aqui fala conteve. Conter é parar o sentimento de ódio. Né? E aqui, na verdade, não conteve, ele aumentou. Né? Os países estavam em atrito, os povos lá, a questão do nacionalismo que eu expliquei no vídeo. Ok? E as outras opções não tem nada a ver com nada aí. Gente, sempre a dica que eu dou. Quando você lê, se você por acaso leu o assunto, se você por acaso, como é que se diz? Assistiu o vídeo, então, o que eu não falei, e você vê, não, a pessoa nem falou isso aqui, então esqueça a opção. Você já pode passar para a próxima opção, que é aquela que eu não falei nada, não tem nada a ver. Tá bom? Coloca mais assim mesmo para encher a linguiça e confundir aqueles que não estudam, né? Aqueles que não veem nada, não estudam nada. E quem não sabe nada não vai saber o que foi falado, né? Não estudou. Vamos lá. O FIPEL, eu não sei, acho que deve ser Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, acho que é isso mesmo. Tem até um rapaz chique que estuda lá, viu? Faz medicina. Artigos do Tratado de Versalhes. Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Saar. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências todos os direitos sobre as colônias ultramarinas, ou seja, perdeu suas colônias. Artigo 171. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros, dados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva a objetivo de guerra. Artigo 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens. Então, reparar os danos é pagar, né, para consertar o que ela fez. De acordo com o texto e com seu conhecimento, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes
Vou subir aqui. Encerrou a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha perdesse as colônias ultramarinas para os países dos aliados. B. Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945, com o objetivo de preservar a paz mundial. C. A gente está falando sobre o quê? Sobre o Tratado de Versalhes, só para não esquecer, tá? Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. D. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. Letra E. Impôs duras sanções, ou seja, penas, à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Então, qual dessas opções é correta em relação ao Tratado de Versalhes? Bianca falou B? B. Bianca falou B. Quem foi mais que falou aí? Não vi. Letra B. Tainara. Fabrício também, letra B. Quem mais? Exatamente, Fabrício. Mas é o que eu disse, isso aí é para confundir aqueles que não estudam. Né? Como eu falei, encheção de linguiça mesmo. Alguém mais? Pelo visto, ninguém vai acertar. Galera, olha, o Tratado de Versalhes, ele não extinguiu a Liga das Nações. O Tratado de Versalhes criou a Liga das Nações. Tá? Então, no final da Primeira Guerra, houve o Tratado de Versalhes, onde os países europeus se reuniram para decidir as coisas sobre a guerra que tinha acabado. Então, uma das decisões foi penalizar a Alemanha e criar a Liga das Nações. Tá? E aqui fala, não fala criar, aqui fala extinguir. Extinguir é acabar, então é o contrário. Outra coisa. Falou aqui, propôs a criação da Organização das Nações Unidas. Não, na verdade, a Liga das Nações foi criada, depois mudou de nome. Tá? Mas, como eu falei, está errado por causa dessa palavra. O Tratado de Versalhes não acabou com a Liga das Nações. Pelo contrário, ele deu início à Liga das Nações. Tá? A letra correta é essa aqui. O Tratado de Versalhes impôs duras penas à Alemanha. Inclusive, é o que é descrito aqui. Ó, o que a Alemanha teve que fazer? Cedeu à França o direito à exploração de minas de carvão, renuncia a todos os direitos sobre as colônias, proibir fabricar armas de guerra, e teve que pagar ao povo, né, pelos danos causados. Então, o Tratado de Versalhes impôs sanções, não esqueça essa palavra, tá? Ele impôs penas à Alemanha. A Alemanha teve que pagar um monte de coisa aí, por causa da guerra. Quem assistiu o vídeo, lembra que eu falei isso lá no finalzinho, tá bom? Isso aqui, gente, eu coloquei 4 coisas que perguntam muito da guerra. Presta atenção. As causas, que é justamente, principalmente a questão do imperialismo, a disputa por colônias. Quais eram as alianças, que é o que está perguntando nessa questão aqui. Sempre perguntam sobre a Guerra das Trincheiras, quase todo ano cai isso no vestibular. E também sobre o Tratado de Versalhes. São as 4 coisas que perguntam sobre a guerra. Pode ter certeza que as questões sobre a Primeira Guerra Mundial sempre estão entre essas 4 coisas que eu falei, tá? Sim, alguma dúvida na questão anterior? Todo mundo entendeu? Tá? Então, o Tratado de Versalhes impôs penas à Alemanha. Bom, o povo lá revoltado ficou mais com o sentimento nacionalista mais aflorado, criou mais ódio, botaram para lascar na gente. Temos que reagir. Tá? Vamos lá. Os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dividiram-se em 2 coligações de nações que se enfrentaram durante os anos da guerra, formadas inicialmente por 6 países. Qual das alternativas indica corretamente as coligações, ou seja,
as alianças de nações e os países participantes. Qual é a opção aqui? Fala quais são as alianças e os países que fazem parte. Letra A, o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão, e os aliados compostos por França, Inglaterra e Estados Unidos. Letra B, Tríplice Aliança composta pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e Tríplice Entente formada pela França, Inglaterra e Rússia. Letra C, o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão, e Tríplice Entente formado pela França, Inglaterra e Rússia. Letra D, Tríplice Aliança composta pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e os aliados compostos por França, Inglaterra e Estados Unidos. Então, qual a opção correta aí das alianças que tinham na Primeira Guerra Mundial? Almir, Fabrício, Bianca, Felipe Bastos, todo mundo foi de letra B. Mais alguém? Roberto também. Então, galera, ó, presta atenção. Eixo e aliados foram alianças da Segunda Guerra Mundial. E aqui nós estamos tratando da Primeira Guerra Mundial. Então, se tiver o nome eixo e aliados, pode esquecer. Onde é que tem mais aqui? Ó, tá vindo aqui? Pode esquecer. E aqui também. Se você usar o critério de eliminação, esse que eu estou dando, se tiver eixo ou aliados, é Segunda Guerra Mundial, então só sobra a letra B mesmo, porque o resto tudo aqui você elimina. Então, Tríplice Aliança era Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Depois eu falei a vocês que a Itália saiu. E a Tríplice Entente foi formada pela França, Inglaterra e Rússia, e depois a Rússia saiu porque teve aquela Revolução Russa que eu falei, né, que nós trabalhamos na semana passada. Tá bom? Então, a letra B é correta. Eu peguei aqui uma questão que basicamente trata de tudo, algumas questões que tratam basicamente de tudo sobre a Primeira Guerra Mundial. Ok, gente? E aí, alguma dúvida? Beleza. Alguma dúvida, alguma pergunta? Melhorou, não foi, Fabrício? É isso aí. A questão mais é ter atenção, tá bom? Tendo atenção nos detalhes, você se dá bem nas questões. Gente, se tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a prova, sobre os conteúdos, anote novamente, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, tá? Primeira Guerra Mundial é o capítulo 1. Vamos ver. E Revolução Russa é o capítulo 2. Tá? Aqui é o livro de vocês. Vai ser que dia a prova, professor? Sexta e sábado. Vai ficar 2 dias online, tá bom? Tá bom. Para dar tempo para assistir os vídeos, para dar tempo para ler os capítulos e responder com a maior calma do mundo. Então, aqui é o livro do terceiro ano. Se alguém não tiver o livro, gente... Exatamente, Felipe. São esses dois assuntos, que foram os dois assuntos das últimas semanas. Se algum de vocês não tiver o livro, eu tenho o arquivo dele em PDF. Eu posso postar no grupo, é só pedir, tá bom? Então posta para a gente estudar. Pronto, ótimo, Tainara. Beleza. É bom que, além de assistir a videoaula, vocês têm mais conteúdo ainda. Tá bom? Galera, um abraço. Foi bom estar com vocês. Velho, olha, se cuidem, hein? O que dá começa amanhã, de amanhã até domingo aí, todo mundo de boa. Tá? Pra cuidar aí que a gente passar por essa pandemia. Ok? Um abraço. Tchau para todos vocês. Até semana. Até outro dia. Depois eu posto no grupo os resultados e também o livro agora.